Israel estava sedenta, a terra seca e rachada. O sol castigava sem dó. As plantações murchavam e morriam. Os animais emagreciam, fracos. O povo passava fome. Uma terrível fome assolava a terra. O povo havia se afastado de Deus. Eles adoravam ídolos. Eles haviam abandonado a sua fé. O rei Acabe governava a terra. Ele era um rei perverso. Ele encorajava o povo a adorar Baal. Acabe e sua esposa, Jezabel, desviavam o povo do caminho. Será que eles voltariam para Deus? A esperança parecia diminuir a cada dia que passava. Elias era um profeta de Deus. Um homem de grande fé e coragem. Deus falou com Elias. Ele lhe deu uma missão especial. Elias deveria confrontar o rei Acabe. Ele deveria dizer a ele que a fome era uma punição por sua maldade. Elias obedeceu ao comando de Deus. Ele foi até Acabe. Ele entregou a mensagem de Deus. Acabe ficou furioso. Ele culpou Elias pela fome. Ele ordenou que seus soldados prendessem Elias. Mas Elias desapareceu. Deus o havia escondido. Deus guiou Elias até um riacho. Ele lhe disse para beber de suas águas. Deus enviou corvos para alimentar Elias. Toda manhã e toda noite, os corvos lhe traziam pão e carne. Elias estava seguro. Deus tinha um plano. Elias estava pronto para ser seu instrumento. O riacho acabou secando. A fome era severa. A terra estava árida. E a esperança parecia ter desaparecido junto com a última gota de água. Deus falou com Elias novamente, sua voz ecoando no silêncio da desolação. Ele disse a ele para ir para Sarepta, uma jornada longa e árdua através de terras secas e inóspitas. Sarepta era uma cidade em Sidom. Era fora de Israel, um lugar estrangeiro e desconhecido para Elias. Deus disse a Elias que ele havia ordenado a uma viúva de lá para sustentá-lo. Elias, confiando na palavra de Deus, foi para Sarepta. Ao se aproximar dos portões da cidade, ele viu uma mulher ajuntando gravetos. Elias a chamou, sua voz carregada de urgência e esperança. Ele pediu a ela um pouco de água, um pedido simples, mas vital. Enquanto ela ia buscar, ele a chamou novamente, sua necessidade evidente em cada palavra. Ele pediu que ela lhe trouxesse um pedaço de pão, um pedido que parecia impossível de atender. A mulher se virou para ele, com o rosto marcado pelo desespero e pela luta diária pela sobrevivência. Ela disse a ele que era viúva, sozinha e sem recursos. Ela não tinha nada além de um punhado de farinha em um pote e um pouco de azeite em uma botija, recursos escassos que mal sustentavam sua existência. Ela estava juntando alguns gravetos para levar para casa, um esforço final para proporcionar um pouco de calor e sustento. Ela ia fazer uma última refeição para ela e seu filho, um ato de amor e desespero. Depois eles não teriam mais nada, apenas a escuridão da incerteza e da fome. Elias olhou para a viúva. Ele viu o medo dela. Ele viu o desespero dela. Ele também viu um vislumbre de esperança em seus olhos. Ele sabia que Deus a havia escolhido por uma razão. Ele falou com ela palavras de conforto e segurança. Não tenha medo, ele disse. Vá para casa e faça como você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo de pão para mim e depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor. A farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não diminuirá, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva tinha uma escolha a fazer. Ela estava em um momento de desespero, sem saber o que o futuro reservava para ela e seu filho. Ela poderia guardar suas poucas porções para ela e seu filho, sabendo que isso significaria morte certa para todos eles em breve. A fome era implacável, e suas provisões estavam quase no fim. Ou ela poderia escolher confiar na palavra deste profeta, este estranho, e oferecer a ele o último de sua comida. Era uma decisão difícil, pois significava abrir mão do pouco que tinha. Naquele momento, algo se moveu dentro dela. Uma sensação de esperança começou a surgir.
algo que ela não sentia há muito tempo. Uma pequena faísca de fé se acendeu em seu coração. Ela escolheu confiar. Ela escolheu acreditar. Ela escolheu obedecer. Com determinação renovada, ela decidiu seguir as palavras do profeta. Ela pegou seu último pedaço de farinha e azeite e fez um pequeno bolo para Elias. Cada movimento era carregado de significado e esperança. Elias pegou o bolo dela. Ele olhou para ela com gratidão e compreensão. Ele o abençoou em nome do Senhor. Suas palavras eram cheias de fé e convicção. Ele partiu o bolo e comeu. Cada pedaço parecia um ato de fé renovada. Ele então disse à viúva para comer com seu filho. A esperança começou a brilhar nos olhos dela. Daquele dia em diante, um milagre aconteceu. Algo que ela nunca poderia ter imaginado. O pote de farinha nunca esvaziou. Cada vez que ela olhava, havia mais. A botija de azeite nunca secou. O óleo continuava a fluir, como uma fonte inesgotável. Assim como Elias havia prometido, Deus proveu para eles. A fé dela foi recompensada, e a provisão divina nunca falhou. A fome continuou a devastar a terra, mas naquela pequena casa em Sarepta, havia vida, havia esperança, havia abundância. A viúva, seu filho e Elias foram sustentados pela provisão milagrosa de Deus. A notícia do milagre se espalhou. As pessoas se maravilharam com a fé inabalável da viúva e a fidelidade de Deus em prover. A história da viúva de Sarepta tornou-se um testemunho do poder da generosidade e do amor ilimitado de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava presente. Ele estava trabalhando através de pessoas comuns como Elias e a viúva para demonstrar seu poder e sua compaixão. Este milagre foi um farol de esperança em um tempo de desespero. Serviu como um poderoso lembrete de que Deus está sempre conosco. A história da viúva de Sarepta é um poderoso lembrete de que, mesmo pequenos atos de fé e generosidade, podem ter um impacto profundo. A disposição da viúva em compartilhar sua última refeição com Elias, um estranho, demonstrou sua fé extraordinária e seu coração compassivo. Seu ato de bondade, embora aparentemente insignificante diante de sua própria situação desesperadora, tornou-se um catalisador para um milagre. Deus viu o coração dela, Ele honrou a fé dela, e Ele derramou suas bênçãos sobre ela. Nossa disposição de confiar nele, mesmo quando não entendemos, pode desbloquear sua provisão e graça ilimitadas. A menor semente de fé pode florescer em uma colheita de bênçãos. A história da viúva de Sarepta oferece lições atemporais para nós hoje. Esta narrativa antiga, embora simples, carrega profundos ensinamentos espirituais e morais que ainda ressoam em nossos corações e mentes. Ela nos lembra que Deus vê nossas necessidades. Não importa quão terríveis sejam nossas circunstâncias, Deus está ciente de nossas necessidades e Ele cuida de nós. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, Sua presença é constante e reconfortante. A fé desbloqueia a provisão de Deus. Quando confiamos em Deus e em Suas promessas, mesmo quando parece impossível, Ele é fiel em prover para nós. A fé é a chave que abre as portas da provisão divina, trazendo esperança e sustento em tempos de escassez. Generosidade gera bênçãos. Quando estamos dispostos a compartilhar o que temos, mesmo quando temos pouco, Deus honra nossa generosidade e frequentemente multiplica nossas bênçãos. A generosidade é um ato de fé e amor que reflete o coração de Deus. Busque a orientação de Deus. Em tempos de incerteza e necessidade, vamos nos voltar para Deus em busca de direção e sabedoria. Sua orientação é essencial para navegar pelas tempestades da vida e encontrar o caminho certo. Dê um passo de fé. Sejamos ousados em nossa fé, confiando que Deus proverá mesmo quando não vemos um caminho. Cada passo de fé nos aproxima mais de Suas promessas
e de seu propósito para nossas vidas. Compartilhe generosamente. Estejamos abertos para compartilhar nossos recursos, tempo e talentos com outros, confiando que Deus nos abençoará em troca. A verdadeira riqueza está em dar e servir, criando uma comunidade de amor e apoio mútuo. A história da viúva de Sarepta é uma mensagem atemporal de esperança, fé e da provisão milagrosa de Deus. É uma história que transcende o tempo e a cultura, falando ao âmago de nossa experiência humana. Em um mundo frequentemente consumido pelo medo, escassez e autopreservação, esta história nos convida a abraçar um modo de vida diferente, uma vida marcada pela fé, generosidade e confiança inabalável na bondade de Deus. Que nós, como a viúva de Sarepta, escolhamos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. Que possamos ser canais de suas bênçãos para os outros, sabendo que nossos pequenos atos de fé e bondade podem fazer um mundo de diferença.